ar mais um Conversação e hoje eu tô nervosa. Hoje eu tô nervosa, sabe por quê? Porque hoje eu bato um papo com um dos principais jornalistas do nosso país. Ele também é escritor, é blogueiro, é atual repórter da Band e eventualmente também apresenta os principais telejornais da emissora, além do programa Canal Livre. Eu converso com Fábio Panuzio. Fábio, obrigada. Obrigado. Seja eu. Muito é um prazer bem-vindo. muito grande estar aqui. Fábio, mais de 30 anos de profissão, é isso mesmo? Infelizmente. São 32 anos de profissão e assim, vivido de uma forma muito intensa, né, Fernando? Porque vinculado sempre a um veículo que está em ebulição tecnológica. Todo dia tem uma novidade para a gente aprender. Então foram 32 longos anos. Era muito diferente lá para trás. Mas continua sendo, o jornalismo continua sendo essencialmente a mesma coisa, embora tecnicamente ele tenha mudado muito. E é sempre emocionante, né? Às vezes também é muito chato, né? Cobrir, por exemplo, a rotina do Congresso Nacional é extremamente aborrecido, porque são os vícios de sempre, são a falta de sinceridade de sempre, né? O formalismo de sempre e a impossibilidade de fazer imagens além do 3x4, que é uma coisa que não se faz em Brasília. E além disso, existe uma grande rejeição do público por esse tipo de noticiário institucional no Brasil. Em outros países ele é muito importante. Aqui a polícia parece ser mais importante porque cai no gosto das pessoas. Então tem momentos de muita emoção, de muita intensidade, mas tem outros de profundo aborrecimento. Você acha que essa questão política, Fábio, está muito além do que o povo mesmo quer saber e quer se inteirar? A política exige do público uma atitude menos passiva do que outros gêneros de programação. Por exemplo, vamos categorizar aqui. O noticiário policial, por exemplo, você consegue acompanhar apenas com base nas suas reações instintivas. Você vê uma pessoa morta, tomar conhecimento de um crime muito bárbaro, essa coisa toda, fala com a sua alma diretamente. A política não, você tem que interpretar, você tem que tentar entender. Existe um grande jogo de simulação das fontes que torna tudo isso muito menos interessante. Não é lúdico falar de política. Só que é muito importante. Existe uma rejeição por parte do público. E no Brasil parece que agora, depois desses movimentos que aconteceram, é que as pessoas começam a entender que a política precisa ser compreendida. E não sei até que ponto isso vai gerar consequência para o futuro. Tomara que gere alguma. Agora, uma parte do problema dessa inteligibilidade, dessa falta de inteligibilidade é nosso, porque nós jornalistas não sabemos traduzir isso para as pessoas numa linguagem acessível a elas. Por que não, você acha? O que falta? Primeiro, eu acho que tem uma questão histórica, né, de que se cobre a política com o olhar da corte, nunca com o olhar da plebe. Isso aconteceu desde a Roma Antiga, quando o primeiro jornal do mundo nasceu pelas mãos do Júlio César, chamava Acta Diurna. Esse jornal era lido só pela nobreza romana, pelas 11 famílias que mandavam em Roma, apesar de ficar fixado lá nas portas, em locais públicos, como uma ata mesmo faz. O que eu acho é que a gente cobre a política com a metalinguagem do político. A gente não fala a linguagem do povo. Por deficiência na nossa formação, incapacidade crítica, né, por uma série de vícios. O jornalismo também, ele sempre andou muito próximo do poder. Existe uma instância de atrelamento ali que torna uma coisa mais ou menos gêmea da outra. Tanto que hoje a gente está sofrendo uma série de críticas aí, algumas delas muito bem fundamentadas. E são críticas muito contundentes, porque as pessoas batem na gente na rua hoje em dia, põem fogo nos carros de reportagem. E isso acontecendo agora, né, inclusive? Existe um clamor, assim, por uma melhor qualificação do material que a gente serve, que é o noticiário para as pessoas. As pessoas têm razão de ter essa desconfiança. A imprensa no Brasil sabotou movimentos muito importantes, como o das diretas, o Fora Collor, essa coisa toda. Quem viveu aquele tempo se lembra que aquele assunto corria fora da televisão. Enquanto as revistas e os jornais noticiavam, nas ruas não havia. E naquele momento da história não existia internet, não existia o flash mob, essa capacidade de provocar... disseminação de toda a informação, né? Não existia, por exemplo, porque hoje parece estranho, né? Para essa garotada que tem a idade dos nossos filhos, eles pegam o iPhone, vão para a rua e registram um fato. Disseminam aquilo pela rede depois. Por exemplo, a violência policial nas manifestações, que foi o grande catalisador de gente. Imagina 10 anos atrás, quando a internet ainda não tinha banda suficiente para isso. A pessoa que registrou aquilo tinha que trazer o vídeo dela até a emissora de televisão e essa emissora tinha que se interessar por veicular aquilo, senão ninguém tomava conhecimento. Hoje em dia não é mais assim. Sim, só veiculava o que era de interesse, né?
esse poder de manipular os acontecimentos, de manipular a história, os meios de comunicação formais perderam. O público hoje tem um anteparo muito importante na internet, o que não significa que o jornalismo perdeu a função, né? Mas o fato é esse, hoje você não esconde a verdade do público. Cabe mais ao jornalismo hoje tentar andar mais lado a lado com tudo, na verdade, né? De todos os lados, lado a lado com todos os lados. As empresas de comunicação têm sido cobradas, a cobrança é justa, muitas vezes a crítica aparece sob a forma assim, de uma comoção, como essa que leva a queimar carros de reportagem, essa coisa toda. Existe um outro fator para isso, que também é responsabilidade dos próprios jornalistas. Uma parte dos jornalistas ganha vida sustentado por propaganda oficial federal. Essas pessoas têm por missão depreciar a imprensa formal quando ela critica o governo, porque esse jornalismo é parte de um projeto de poder que não passa necessariamente pela aprimoração do campo da comunicação, ele passa pelo campo da política. Mas o que ele fala? Ele fala que o jornalista, que é um jornalista livre, que presta serviço visando o público, que esse jornalista é golpista, que ele quer golpear as instituições. Então, assim, isso cria filhotinhos no meio da multidão. Contamina. Ajuda a aumentar a desconfiança. Então, isso faz com que a gente seja criticado por outras razões. E, basicamente, hoje, se você noticia, você é criticado por noticiar. Você é golpista. Se você não noticia, você é manipulador. Entendeu? Não tem muito por onde correr. Agora, é justa a crítica. Eu aceito de bom grado porque ela é justa. Ô Fábio, eu ia deixar pra gente conversar sobre isso no próximo bloco. Mas já que começamos agora, só uma perguntinha pra gente fechar esse bloco. Você crê que ainda vai mudar? Em relação à política, em geral? Creio. Não acho que vai mudar do dia para a noite. As mudanças são muito lentas, assim. Eu tinha uma visão adolescente de que se a gente interviesse, se a gente conseguisse mudar o processo político, que a gente poderia mudar o mundo numa geração. Mas não é isso que vai acontecer. De qualquer forma, as coisas têm melhorado ao longo da história. Você pode ver que hoje nós temos assim, instituições democráticas muito sólidas. O Brasil enfrentou uma semana inteira em convulsão e ninguém falou em chamar os militares, ninguém ameaçou abrir os quartéis. O nível de repressão que houve foi até civilizado, né? Assim, diante da magnitude do conflito, a quantidade de vítimas foi até pequena, para o que poderia ter acontecido. Assim, em eventos similares, na Primavera Árabe, a gente conta as mortes a centenas, a dezenas. O Brasil não teve isso. Quer dizer, para quem há 30 anos saía de uma ditadura muito complicada, hoje a gente está muito bem. Então a gente depreende, as coisas melhoraram, elas vão seguir melhorando, talvez não no ritmo que a gente quer. E as manifestações? Pois é, acho que elas voltam. Mas havia ali Você acha que foi só um fogo de palha aí ou vai... Elas tiveram duas causas. Uma imediata, que era o aumento da tarifa de ônibus. Vencida essa bandeira, veio a outra, que foi a violência da polícia na repressão às manifestações em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte, né? Então as pessoas foram para a rua muito mais porque viram os filhos apanhando daquela forma covarde, do que propriamente em função de alguma bandeira. Tanto que você não via, não havia nos cartazes, não havia aliás, nem havia discurso. Aquelas pessoas não sabiam o que dizer no microfone, no meio de uma manifestação. Elas não tinham a cultura do movimento político, elas não tinham hábitos do movimento sindical. Coisa totalmente nova, principalmente para esse pessoal que foi para as ruas, que são jovens, muito jovens. Exatamente. Né? Nós mesmos, assim, eu ainda tive a oportunidade de acompanhar alguns movimentos, Direta Já e o Fora Collor. Mas há 21 anos que não acontecia nada no Brasil. Nada. Quer dizer, foi uma geração inteira criada assim, distante desse ambiente da institucionalidade da política. Então eles simplesmente não sabiam, tiveram que inventar de novo. Aí os bordões eram os do estádio de futebol, não eram os bordões do sindicalismo e da política. Foi muito interessante ver esse processo. Teve de tudo, né? Teve de tudo. Está e tudo integralmente novo. Tá certo. Jazinho a gente volta com mais Fábio Panuzio para você no próximo bloco, falando sobre a vida de Fábio Panuzio. A gente volta já, até lá. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N-Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N-Ideias, pensando com você.
Voltamos com o Conversação. Hoje eu falo com o Fábio Panuso, nosso repórter da Band. Fábio, a gente falou no primeiro bloco o assunto que eu queria conversar no último bloco. Então agora a gente vai falar de você. Quero saber das origens do Fábio, nascido em Uberlândia, né? Eu nasci aqui, minha família vive aqui até hoje, minha mãe está aqui, a Marta Panuso, escritora brilhante, professora a vida inteira. E assim, eu saí daqui muito novo. Eu saí daqui, tinha, sei lá, 17, 18 anos de idade. Naquela época, Uberlândia era uma cidade muito diferente. Era uma cidade desse tamanho? Não era assim tão pequena, ela devia ter uns 50 mil habitantes. E ela era um burgo. E a gente pensava que Uberlândia era o centro do mundo, que todo o universo gravitava em torno de Uberlândia. Eu não sei se essa visão ainda prevalece aqui, mas era uma visão estreita e a partir de... Ainda não existe mais acho que isso, né? nesse grau não. A cidade criou hoje um ar cosmopolita muito interessante. Uberlândia não é nem de longe o que era ao tempo em que eu nasci. Mas, enfim, a vida era uma vida tipicamente caipira do interior. A gente não tinha nada de cosmopolita. Era um burgo mesmo. E era muito bom viver aqui. Porque você conhecia a cidade inteira. Conhecia todo mundo, andava a pé, deixava o vidro do carro aberto. Andava a pé, a gente dirigia com 14 anos, molecada, não tinha fiscalização. Enfim, era outro mundo, era muito diferente do que é hoje. Mas os valores que vieram daqui são os valores que orientam a minha vida até hoje. E eu tenho uma grande saudade desse tempo. Eu quando venho aqui, Fernanda, assim, eu tenho muita dificuldade em me ambientar nessa nova Uberlândia. Porque você imagina uma pessoa que sai de um lugar que é tão caro e quando volta vê esse lugar mudando aos saltos, assim, aos pulos, né? E o crescimento de Uberlândia foi exponencial. Quer dizer, eu saí daqui em 79, a cidade tinha, acho que uns 50 mil habitantes. Aí a gente volta para cá agora, a cidade tem quase 700 mil habitantes. Ela multiplicou a população por 14. Eu ando em alguns bairros aqui, assim, nas saídas de Uberlândia, sempre tem um bairro novo, um conjunto residencial novo. São lugares onde eu não sei andar, eu não me oriento, preciso ligar o GPS ali. E nem no GPS tem esses lugares. Quantos anos você tem? 52. 52. E saiu daqui com 17. Eu saí em 79, saí com 17, 18 anos. Onde você estudou, você lembra? Lembro. Aqui em Uberlândia? Lembro. Eu estudei numa escola do Sesc, na João Pinheiro, foi meu pré-primário, meu maternal, eu acho. No Colégio Nossa Senhora, onde eu fui alfabetizado. Eu também. Você também? Pela serinha lá, Cartilha Caminho Soares. Depois eu fiz as 4 séries do ensino básico, na época, no Grupo Escolar Bom Jesus, que resiste ali. Estudei, na época era ginasial que chamava, eu acho, no René Janete. Aí eu fui para São Paulo fazer o cursinho. Então voltei, aqui você fez só até o colegial, né? Eu fiz até o colegial. Depois eu voltei para cá, porque eu fiz uma faculdade de engenharia durante 2 anos, voltei para cá para refazer o cursinho e voltar para São Paulo para fazer jornalismo. Então, essa vontade de ser jornalista surgiu mais tardiamente, já nessa época que você foi embora, ou você já saiu daqui com essa pretensão? Eu nunca tive vontade de ser jornalista, sinceramente. Eu queria, depois de abandonar a faculdade de engenharia, que não tinha nada a ver Engenharia o quê? Eletrônica. Eu resolvi fazer sociologia. Só que eu larguei a faculdade em maio, no mês de maio, e fui para São Paulo fazer inscrição. Chego lá, não tinha vestibular para sociologia aberto no meio do ano. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar sem estudar, vou perder a mesada. Fiz a matrícula no que era mais fácil na época, que era comunicação social. Era mais fácil? Porque a profissão tinha acabado de ser regulamentada. Ainda tinha pouca procura. Era um cursinho de madames, assim, como pedagogia era na época, essa coisa toda. Então, fui parar ali para ficar um tempo estudando para justificar, assim, para não ficar parado, né? Mas aí, meu pai tinha um amigo de infância que era diretor de uma rádio em São Paulo, ligou para esse amigo me contratou para ser rádio escuta da rádio, e quando chegou dezembro daquele ano, eu já estava completamente embevecido pelo jornalismo. Achava que era uma grande ferramenta de transformação social, essa coisa toda, e fiquei pé naquilo, passei a gostar daquilo. Mas sua mãe já era escritora? Minha mãe era escritora desde que a gente era criança. E ela não veio essa influência já de berço, assim? Não, uma vez ela cantou a bola pra mim. Essa veiazinha no jornalismo? Não era isso, não. Mas ela cantou a bola para mim. Eu acho que você seria jornalista, se dependesse da minha vontade. Mas foi uma casualidade, eu não queria fazer jornalismo. Eu nem imaginava como era difícil ser jornalista. As pessoas não sabem, porque elas glamorizam muito esse ambiente. Só vem a parte boa como tudo, né? Em todas as profissões a gente
Só vê a parte ruim quem está dentro, né? E eu queria muito dizer para as pessoas que é muito difícil ser jornalista. A gente trabalha muito, a gente ganha mal, a gente trabalha enquanto todo mundo descansa, de preferência enquanto todo mundo descansa. Ó, né? a equipe toda está concordando. Ó. A equipe tem que concordar, porque é assim também. Em qualquer lugar do mundo, ser jornalista é assim, você tem os encargos de um parteiro, você não escolhe a hora de acordar, nem de dormir, nem de descansar, e você tem o salário de um professor, normalmente é assim. E as pessoas têm que rebolar para sobreviver. Mas é uma profissão encantadora. Não é verdadeiramente um instrumento de transformação imediata da realidade. Sim. Nossa capacidade de interferir nisso é muito pequena. Até porque a gente vai, quando faz um jornalismo honesto, a reboque dos fatos. Você não cria fatos. Né? Mas, de qualquer forma, é muito, muito importante. Assim, eu acho, muito além da satisfação pessoal que essa profissão pode trazer, ela traz uma certa satisfação moral quando a gente executa bem o trabalho. E a gente tem que o jornalista tem que entender que ele é uma ferramenta a serviço do público. Ele trabalha para o público, ele não trabalha para o patrão dele, para o dono da emissora, não. Ele trabalha visando aquele que está lá na ponta, que depende da informação É uma escolha, dele. né? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha, quase que uma escolha quixotesca. A gente fica guerreando contra os moinhos o tempo todo. Mas é uma ferramenta, é uma profissão de grande utilidade social. E eu tenho muito orgulho de poder ter sido jornalista e de ter encontrado condição para fazer um trabalho absolutamente honesto. Sem o vínculo da imparcialidade, não é isso. O bom jornalista não é o jornalista que se diz imparcial. Esse é o hipócrita. O bom jornalista é aquele que é honesto. A que você acredita você ter chegado aonde você chegou hoje, né? Porque muitos jornalistas, acho que o primeiro sonho assim é chegar numa rede nacional, ancorar um telejornal de respeito, né? Você chegar onde você chegou com esses seus princípios da moralidade, da honestidade. Como se chega lá dessa forma? Olha, eu acho que é exatamente por isso. Eu sou muito intransigente com a defesa, por exemplo, do patrimônio público. Eu tenho uma grande aversão por corrupção, por exemplo. O meu blog pessoal eu dedico a esse tema, moralização da atividade política. Porque é um absurdo você pensar que você tem um país que permite alguém roubar aquilo que você pagou de imposto. O político safado está roubando de quem paga o imposto. Quer dizer, todo cidadão nesse país é lesado por isso. E é um dinheiro que deveria virar escola, hospital, creche, essa coisa toda, e que não vira nada, vira carro importado, apartamento em Miami, essa coisa toda. Então, assim, eu tenho uma grande aversão por isso. E isso foi assim durante toda a minha carreira. Talvez isso tenha me ajudado um bocado, entendeu? Houve algumas outras coisas, porque é o seguinte, a gente é guindado a todo momento a fazer escolhas, né? Você trabalhar em uma grande rede é mais ou menos como trabalhar em qualquer lugar, entendeu? E as empresas têm as suas conveniências. Têm suas conveniências políticas, suas conveniências comerciais. O jornalista que consegue resistir a isso e passar incólume sem perder o emprego, ele invariavelmente vai ter uma carreira bem sucedida. Ele está sendo honesto, basicamente. As pessoas precisam de honestidade. Você, para acreditar no que eu falo, precisa crer em mim. Né? Para você tomar em consideração o que eu faço com o público, é a mesma coisa. Quando você constrói uma carreira, assim, orientando essa carreira por determinados valores, daí a pouco as pessoas começam a perceber isso. Dão crédito a você. A recompensa disso, a retribuição disso é que a sua empresa passa a te valorizar mais pela credibilidade que você tem e que você empresta, de certa forma, a ela. Então, assim, eu acho que essa história do bem-sucedido também, Fernanda, é muito relativa, porque a gente trabalha muito, né, a vida inteira. Eu passei 6 anos, por exemplo, sem ter férias com os meus filhos. E são muitos filhos de muitas mães, eles moram em muitas cidades. E as férias são sempre assim, rapidinhas? As férias são sempre assim, porque acontece alguma coisa daqui a pouco e tem que interromper as férias. Então tá, Fábio, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já, porque eu acredito que essa questão da credibilidade, da honestidade, acaba te tornando alvo de muitas coisas também, que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Valorize seu bem-estar. Venha para a Depil. Uma moderna rede de fotodepilação e fototerapia por um preço único. Depil, a fotodepilação inteligente. Uberlândia 3236-8080. Estamos de
volta com Conversação e o meu entrevistado é Fábio Panunzio. A gente falava no último bloco, Fábio, justamente sobre essa credibilidade que você conquistou, né? Mas de fato isso, até por você ser blogueiro também, no blog você ter mais liberdade de expressar suas opiniões, acaba te tornando alvo, né? O que já aconteceu na sua vida, principalmente esse último processo que a gente já tem conhecimento, né? Nesse sentido de você ser atacado, já teve muitos episódios, já tiveram muitos episódios assim na sua vida? Olha, a internet é um diálogo franco e aberto, mas ele é um diálogo de mão dupla. Ele é um diálogo realmente, é uma relação dialógica. Você tem a ida e a volta do processo e a reverberação é muito rápida. As consequências também. Ser blogueiro é muito diferente de ser jornalista, serviço de uma empresa grande. Você está vulnerável porque você está ali sozinho, solitário. Você, a sua pena, ou o seu computador, essa coisa toda. Então, quando você faz um trabalho de apuração jornalística num blog, normalmente os blogs ecoam opiniões, assim, né? Eles são, principalmente os blogs jornalistas, ali os jornalistas querem se afirmar como donos da própria opinião, que é uma coisa que eles não têm direito nas empresas onde eles trabalham. Não é o meu caso. Eu criei meu blog há uns 5 anos como espaço meu pessoal de manifestação, queria que aquilo servisse para reflexão, porque eu acho importante que as pessoas saibam o que o jornalista pensa, para que elas possam saber como é que ele está formulando os raciocínios sobre as coisas que ele cobre. É uma atitude de honestidade. E eu faço no blog um trabalho de apuração jornalística, muito parecido com o trabalho de repórter. Eu trabalho com uma outra temática, não é a temática da TV. No blog a pauta é minha. E fiz várias denúncias sobre mau comportamento de políticos. Em 4 anos, foram 9 processos. Alguns civis, outros penais, mas todo mundo querendo a mesma coisa, calar minha boca. 2 vezes conseguiram isso. Uma vez uma quadrilha de estelionatários no Paraná, uma quadrilha que agia internacionalmente na América Central, essa coisa toda, veio com 2 ações. Eu ganhei as 2 deles, esses processos já estão sepultados. Logo depois disso, eu passei a investigar um deputado estadual do Mato Grosso que censurou uma companheira blogueira no estado dele, uma das decisões mais, eu vou usar a palavra, mais escrotas da justiça nesse país aqui. A justiça do Mato Grosso é uma justiça, era na época, muito mais contaminada do que é hoje, ainda não é boa. E ela permanece sob censura. Esse político é um câncer. Ele se chama José Geraldo Riva, do PSD, foi presidente da Assembleia Legislativa, até ser impedido judicialmente de permanecer naquele cargo. Mas ele, só para você ter ideia, ele tem quase... atuante ainda. Ainda. Logo não vai ser mais. Esse é um daqueles que fatalmente vão para a cadeia. Porque ele é muito ladrão. E, assim, ele tem quase 200 processos, principalmente de improbidade administrativa e por peculato e concussão. Então, passei a falar sobre esse sujeito. Esse sujeito veio com mais 4 processos contra mim. Nenhum deles objetivava censura. Ele não queria tirar o material do ar. Mas ele quer uma indenização, por exemplo, de 2 milhões por algumas afirmações que eu fiz e que eu fiz questão de demonstrar que são verdadeiras, porque as denúncias estão embasadas em documentação, em coleta de informação factual, em depoimento de fontes, essa coisa toda. Isso só acontece porque se eu falasse desses assuntos na televisão, eles certamente teriam um pouco mais de cuidado ao me processar, porque a televisão tem um departamento jurídico. Pois é, a emissora, de certa forma, porque você trabalha numa grande emissora, ela não te priva de abordar determinados assuntos, ela não interfere no conteúdo do seu blog? Não interfere. Por contrato, ela teria direito à preferência do material meu. Mas se ela não tem interesse por veicular no portal dela o meu blog, eu posso fazer desse material o que quiser. É um trabalho que não concorre com emissoras de televisão. Muitas emissoras e jornais hoje proíbem seus profissionais de terem seus próprios blogs. Assim, isso é como, mais ou menos, te impedir de andar por determinadas avenidas dessa cidade. Porque hoje a internet é um espaço onde todo mundo precisa estar. Você precisa ter uma presença na internet. Não é mais o futuro, já é um grande meio. Metade da população acessa a internet regularmente no Brasil, ela cria opinião, ela informa. Então é muito importante, é um ponto de interseção que os jornalistas não podem perder. Mas tem essa desvantagem. Você numa empresa está respaldado pelo tamanho da sua empresa. Você numa página na internet está respaldado só pelas suas condições materiais objetivas. Então, assim, a grande desvantagem disso é que uma boa parte da minha renda, que é exclusivamente oferida no trabalho de repórter, eu não tenho outra fonte de renda, teve que ser desviada para o pagamento de honorários de advocatícia. Imagina quanto custa carregar 9, 10 processos. E que é uma coisa que acaba vindo por conta do blog. Do blog. Eu nunca fui processado por nada na televisão.
Processado uma vez lá há uns 20 anos atrás, mas eu ganhei, esse processo não prosperou. Agora, no blog, nos últimos 4 anos, foram 9 processos. Então, assim, essa condição de vulnerabilidade incomoda muito, porque a obrigação de constituir a defesa, que é muito cara, de pagar o honorário do advogado, de pagar as custas, as obrigações do transporte para ir prestar os depoimentos, tudo isso é uma pena muito grande imposta ao jornalista. Custa muito, muito caro. E ainda assim vale a pena. Até porque se você não se defender, você vai preso. Não, né? eu digo vale a pena se expor tanto, Sim, vale a ter pena, o seu canal com de certeza. comunicação. Vale a pena porque essa é uma obrigação, eu não posso me furtar isso. A gente tem certas coisas que se a gente não fizer, como uma prevaricação para a autoridade pública. Né? Como é que eu vou me furtar de publicar algo que eu sei que está errado e que está revestido de interesse público? Eu não tenho direito de fazer, nenhum jornalista tem. Quando um jornalista conhece uma informação, sabe que ela é boa e não publica, ou é porque ele está protegendo alguém ou porque ele está chantageando. Não há outra explicação para isso. Entendeu? Então, ao cumprir essa obrigação, você fica vulnerável. Mas ela é inerente ao seu trabalho. Assim como, por exemplo, é inerente ao trabalho do bombeiro o risco de morrer no incêndio. Sim. Né? É o custo que tem que ser pago. Eu acho que, embora seja muito caro, o preço é justo. Porque você está ajudando as pessoas a se livrar de doenças sociais que vão acabar por Qual foi muita vida o processo mais, desses 9 que você já sofreu, qual foi o mais intenso, o que te deu mais dor de cabeça? O que me deu... Bom, eu estou no processo de quanto é lado. O pessoal da esquerda fala que eu sou de direita, o pessoal da direita fala que eu sou petista, e aí vai. Enfim, essa coisa assim, de você não consegue ser estimado por ninguém. Você, embora seja respeitado, você não é estimado. Mas e você processo... se autodenomina o quê? Eu? Nada. Eu sou uma pessoa absolutamente... Eu sou ateu, não acredito em Deus, não tenho partido, nem time de futebol, nada, não tenho nenhuma crença. Uma pessoa bem prática, então. Só que eu respeito muito a crença alheia, porque eu sei que o homem é um ser feito, constituído por crenças. Mas o que eu estava te respondendo antes dessa pergunta? Do processo, mas... O processo. O processo que mais me incomodou foi movido pelo ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Ferreira Pinto. Ele conseguiu me censurar durante 7 meses, o blog saiu do ar. Isso... assim, implicou gastos muito grandes, porque a defesa foi uma defesa muito complicada. Esse processo acabou de ser superado agora, eu fui absolvido. Mas ele me deu muito aborrecimento, porque eu tive que tirar meu blog do ar durante 7 meses. E houve outro dessa quadrilha de Curitiba que também igualmente conseguiu manter meu blog fora do ar. Mas agora os dois estão superados. Fábio, 30 minutos já se passaram, passa rápido, né? Muito e a gente rápido ainda tem tanta coisa para falar. Obrigada pela sua presença. Novamente, não vai ter como a gente terminar a conversação só hoje, só nessa edição, por isso eu convido você aí de casa para estar com a gente na nossa próxima edição, na semana que vem, com mais um pouco de Fábio Panuzzi. Muito obrigada, viu, Fábio? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada a você aí de casa pela companhia, pela audiência. Muito obrigada a Bolt Propaganda, obrigada a Gregory que me veste e ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual. Quer falar com a gente? Mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br e eu te vejo sem falta na nossa próxima edição. Um beijo e até lá. Tchau!